So, good morning. Pessoal, seguinte, na nossa parte de Let's Practice, hoje, na página número 89, nós vamos estudar um pouco no que eles chamam de Passive Voice, na nossa tradução. Nós vamos estudar um pouquinho do que seria a Passive Voice, ou seja, o que seria a nossa voz passiva. O que seria a voz passiva? Pessoal, em toda frase nós temos o sujeito praticando a ação, correto? I am going to the school, ou seja, eu estou indo para a escola. Eu não estou praticando a ação? Yes, class. Sim. Sim. A nossa voz passiva é totalmente o oposto. A ação se torna o sujeito, ou o foco principal, e o sujeito sofre essa ação. É um pouquinho confuso, mas vocês vão pegar. Vamos para o quadradinho aqui que fica do lado, onde nós temos aqui Passive Voice Present. Na forma afirmativa, nós temos the subject pronoun, ou seja, o sujeito ou pronome. Pronome I, you, it, she, it, we, you and they. Você vai escolher o pronome que você quer. Sujeito é aquele que pratica ação, todos aprenderam isso em língua portuguesa. Depois nós temos, pessoal, o verbo to be. O verbo to be am, are, ou is. No presente. E depois nós temos o main verb. O main verb o main verb é o verbo de participação, um verbo complementar. Por exemplo, I am going to the school. Qual é o verbo, pessoal? Going. Yes, very good. Pessoal, aí nós temos ele na forma afirmativa e na forma negativa. E na interrogativa também. Pessoal, é o que eu falei no começo da aula, na explicação. A voz passiva não é quando o sujeito pratica ação. É quando a ação se volta para o sujeito sofre a ação. No exercício número 1, say if the following sentences are in the E, active, or P, passive voice. Vocês vão me dizer se está na voz ativa ou voz passiva. Começando pela letra A. An atomic bomb is made up of uranium. Ou seja, uma bomba atômica é feita de urânio. Essa frase está na voz ativa ou voz passiva? Ativa? Ela está na voz ativa. A bomba atômica, ela não foi feita de urânio? Yes, class. Sim. Então, se ela foi feita, ela sofreu a ação. Tudo bem, sem problema. Se ela sofreu a ação, ela está na voz passiva. Então, vocês vão colocar um P no círculozinho antes da frase. Continuando na página 89, nós temos aqui a letra B. Na letra B, nós temos a frase Scientists are paid good money. Os cientistas são ou recebem um pagamento em bom dinheiro, ou seja, em uma quantia alta. Está na voz ativa ou voz passiva? Passiva? Voz passiva. Sim, os cientistas são pagos em um bom dinheiro.
Então, eles estão sofrendo a ação, eles estão recebendo o dinheiro. Isso que define voz ativa e voz passiva. Na verdade, isso é um conceito muito simples, só que sempre gera confusão na cabeça dos alunos. Por isso que eu falo, primeiro vamos entender o português, no português, para depois passar para o inglês, para facilitar. Letra C. They build weapons. Qual é a tradução, pessoal? Eles construíram as armas. Então, eles construíram as armas. Está na voz ativa ou voz passiva? Ativa? Voz ativa. Eles construíram. Se eles construíram, eles estão praticando a ação. Logo, é uma voz ativa. Então, coloquem o A. Letra D. Cell phones are used every day. Ou seja, os celulares são usados todo dia. Passivo? Aqui, Passiva? isso está na voz passiva. Os celulares são usados todos os dias. Todo dia, aliás. Letra E. Social media connects people worldwide. As mídias sociais conectam as pessoas ao redor do mundo. Passivo? Está na voz ativa ou voz passiva? Passivo. Não. Está na voz ativa. As redes sociais, as mídias sociais, elas conectam as pessoas ao redor do mundo. Elas não estão praticando ação, as mídias sociais. Elas que conectam. Elas estão praticando a ação. Correto? Sim. Correto. Correto. Então, é voz ativa. Pessoal, agora uma perguntinha para vocês. Vocês descobriram algum aspecto curioso ou diferente nas frases que têm a voz passiva? E tá no futuro? Está no passado. Ah, é. Por exemplo, na letra A, nós temos o made. Made é feito, correto? No presente é make, no passado é made. Depois nós temos, na letra B, paid. Paid é o passado de pay, é pagar. Paid, pagou. Depois, na letra D, used, terminologia ED. Used é usado. Então, é passado. Pessoal, toda vez que vocês forem se referir à voz passiva, saiba que vai ter um verbo conjugado no, tá? Para que essa ação se volte contra o sujeito, para que o sujeito sofra essa ação, vai ter um verbo conjugado no passado. Tudo bem, galerinha? Sim. Sim. Ok, very good. Na número 2, circle the correct option, ou seja, circule a opção correta. Pessoal, na letra A, vamos lá. 43% of the lithium in the world, aí nós temos aqui em parênteses, in Salar de Uyuni, in Bolívia. Pessoal, qual das opções é a correta? Is find or is found? Is found. Is found, no passado. Lembra que todas essas frases vão estar na voz passiva, então vai ter que ter um verbo conjugado no passado. Is found. O que causa confusão aqui, pessoal, é que assim, found é o passado de find. Find é um verbo irregular. Então, no passado, não vai ter a terminologia ed. Vai mudar a palavra. Vocês lembram disso, né? Verbos regulares, no passado a gente acrescenta ed. Sim. Irregulares, no passado muda a palavra. Tudo bem. Letra B.
Superbugs, aí nós temos aqui entre espaço, by bacteria that have become resistant to antibiotics. Aqui nós utilizamos o are creating or are created. Are created. Are created, very good. Só circular, tá, gente? Letra C. In 3D printing, a process in which material, aí nós temos o entre parênteses, or solidified together under computer control. Aí nós colocamos em is joined or are joined. Aqui é uma questão de singular e plural. Is Is joined, correto? Pessoal, toda vez que vocês ficarem na dúvida de como escrever, e isso é normal que aconteça até com quem está no nível avançado, o planeta caiu. Pessoal, lembrem-se sempre, o is singular e o are é plural. Lembre-se dessa regra, por favor, porque é aqui onde causa muitos erros na língua inglesa. São causados muitos erros na língua inglesa. O is a gente coloca em frases que se retrata apenas a uma coisa, um fato, um objeto, um animal ou uma pessoa. O are é quando há mais de um objeto, mais de um fato, mais de uma pessoa, mais de uma ocorrência. Tudo bem, galerinha? sim. Voltando. Nós temos aqui, letra D, 3.4 gigawatts of wind energy, aí nós temos entre espaço, in the 127 wind farms in the state of Rio Grande do Norte. Are produced. Não. Aqui ele está te dando a quantidade, que são 4.5 gigawatts of wind. Wind significa o que mesmo, pessoal? Wind. Não. Aqui nós vamos utilizar o is produced. Pessoal, lembram que o verbo ele tem que ser conjugado com ed? Correto, até aí. Depois, pessoal, quando eu falar para vocês, por exemplo, olha, 45% da energia brasileira é produzida no Rio Grande do Norte. 45% da energia. Então, é só uma energia. É singular, correto? Sim. Então, aqui é o is produced. E a letra E, solar energy. Aí nós temos aqui is transforming or is transformed to be used in homes. Is transformed. Is transformed. Muito bem. Que a energia solar é utilizada, é transformada para ser usada em alguns locais, em algumas casas. Exercício 3. Complete the following sentence. Use the simple present form of the passive voice. Pessoal, quando eles colocam aqui the simple, é essa regrinha que eu falei para vocês. Vocês vão ter que transformar o verbo no passado. Na letra A, a photovoltaic system. Aí nós temos a frase to make up of an array of photovoltaic modules, an inverter, a battery pack for storage, and interconnection wiring. Pessoal, a frase em destaque aqui é to make up. Como ficaria no passado?
Are made up. Is made up. Aqui é o is. Is made up. Depois na letra B, pessoal. Your credit card info in your app wallet and then your smartphone to pay for things through it. Nós temos aqui, pessoal, primeiro nós temos to store. Como que era to store no passado? Are stored. Is stored. A sua informação do cartão de crédito is stored. É uma informação só, correto? Tá conseguindo entender? Sim ou Sim. não? Ok. Então aqui ficaria is stored. Não esqueçam do ed no final. E na segunda informação, to use. Your smartphone, seu celular. To use significa o que, pessoal? Para usar. Sim, como ficaria no passado? Is used. Is used. Very good. Vamos lá. Depois nós temos a letra C. Your items, seus itens. Aí nós temos espacinho. By barcode, reader, and self-checkout at supermarkets. Aqui, pessoal, é to scan, ou seja, são escaneados. Como ficaria no passado? Scanned. Are scanned. Your items, o items tem até um S no final para indicar que é mais de um. Seus itens são escaneados. Então aqui ficaria are scanned. Por isso que eu falei, é sempre importante lembrar, singular, plural. Depois nós temos a letra D, e a última. The smartphone to one of the few green options in the market of smartphones. Aí nós temos o espacinho. From recycled plastic and aluminium. Aqui o verbo é to make. Como ficaria no passado? Is made. Is made, correto. Pessoal, tudo bem até aí, galerinha? Sim. Yes? Difícil. Não. Tá. Eu vou ver um dia dessa semana em que o estiver livre e passarei exercícios para vocês, tá? Mais exercícios sobre voz ativa, voz ativa, para que vocês se concentrem nessa parte do presente. Na próxima aula, a gente já vai para a formulação utilizada do passado. Tudo bem, galerinha? Sim. Exercício 3, encerrado. E